Estamos aqui agora com o Marcelo Toledo, que é metalúrgico da GM há mais de 20 anos, né, Marcelo? Quantos anos você tem de GM aí, Marcelo? De operário metalúrgico da ABC, lá da nossa Chevrolet. Em primeiro lugar, Protone, boa noite. Boa noite. Boa noite aos internautas. Aos internautas, a todos e a todas que estão nos assistindo a esse debate. Mandar um abraço especial para todos os companheiros e companheiras da GM que trabalham conosco e que junto com a gente estão enfrentando as dificuldades aí do dia a dia. Um abraço para minha família também, uma boa noite. E um abraço para o Magrão e o Claudenor que está conosco aqui. Eu completo agora, dia 1º de junho, 25 anos de trabalho dentro da empresa General Motors Brasil em São Caetano do Sul. Já fui demitido em 95 por perseguição política. Era membro da CIPA. Bem-vindo ao clube, viu? Fui perseguido, fui demitido, voltei pela justiça, com direito à minha recandidatura à CIPA. Peguei no total quase 1.800 votos na época, só valeram 949, porque era só um voto distrital. Entendi. Mas de lá para cá, de 95, a minha ficha de militante sindical e de esquerda ficou pública. Então de lá para cá nós vemos realizando um trabalho em defesa dos companheiros e companheiras no chão de fábrica. Um trabalho difícil, é uma luta difícil, porque você sabe, né, deputado, a ganância do capital e dessas multinacionais instaladas no Brasil há muitas décadas, elas não têm limite. Então elas precisam explorar cada vez mais, porque a matemática deles é lucrar cada vez mais. E o lucro não sai da máquina, do robô parado. Precisa ter o operador, precisa ter o trabalhador, o operário. Toledo, antes de você entrar no mérito, eu tenho uma situação muito interessante de carros da Chevrolet dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal, você sabe que nós usamos várias viaturas que são automóveis. No primeiro momento, naquela Rio +20, né, que era tratar primeiro encontro sobre meio ambiente, lembra Humberto? 1992. Então nós recebemos uma frota muito interessante que era a Fiat, né, era Fiat Prêmio e tal, Elba, aqueles carrinhos da Fiat 147, né, Spazio, lembra do Spazio? Então a Polícia Federal se equipou de carros Fiat, né? E aí demorou um longo tempo, de 92, Alex, até 98, 99, até o último dia do mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, sem adquirir nenhuma viatura nova. Nós usávamos aquela frota de 92. Tanto é que os carros que eu tinha na fronteira, tanto lá na selva amazônica, né, que fazia fronteira com Bolívia, usava um Gol velho, mas que era doação da Receita Federal. E também lá em Foz do Iguaçu, já em 99, né, 99, 2000, nós usávamos também o mesmo Gol, né, um Gol branco, e tinha um Fiat desse prêmio, né, que acabou. O Fiat vivia sem freio, pneu careca, e acabou esse Fiat batendo, né, em uma diligência, um agente de Polícia Federal, Alessandro, ele cumprindo a diligência da diretoria de inteligência, era um colega da contra-inteligência que estava me dando proteção, e o Alessandro acabou vindo a óbito, né, porque a viatura não tinha condições de rodar. Nós disputávamos com grandes bandidos ali naquela fronteira, com BMW, com Porsche, com Ferrari. Como é que nós íamos perseguir o jeito de Fiat Prêmio, né? É um total desequilíbrio do Estado para o crime organizado. E até hoje, né, permanece assim, né? Há um total desequilíbrio. Mas os colegas da Polícia Federal, alguns compravam carros da GM, que esses colegas muito do Nordeste, né? Eu que sou baiano, na Bahia o povo gosta muito de Chevrolet, pessoal do Ceará, da Paraíba, enfim. E aí existe aí uma situação que os carros da Chevrolet são mais confortáveis. Estão até fazendo propaganda para a Chevrolet. Ô, Chevrolet, estão fazendo propaganda para você. O carro é mais confortável. Aí
Isso. Nós inauguramos uma delegacia, é onde eu quero chegar, nós inauguramos uma delegacia no interior do sertão, né, de Pernambuco, na cidade de Salgueiro, que era um posto, não era delegacia, era um posto que combatia a erradicação da maconha. Né? Se falar hoje em erradicação da maconha, para a turma aí do fuminho aí, a bancada liderada pelo Fernando Henrique Cardoso vai ficar um pouco meio chateado. Né? Então, aí, isso, logo que eu entrei na Polícia Federal, eu fui fazer lá uma incursão, né, nessa operação que nós tínhamos de erradicação da maconha, e vamos lá para Salgueiro. Aí chegamos em Salgueiro, lá encontramos um colega deitado na rede, e os colegas que atuam nessa região, a gente da Polícia Federal, a roupa operacional deles é totalmente diferente da nossa, da cidade. Eles usam gibão de couro, chapéu de couro, né? Porque eles entram dentro da caatinga para poder, né, prender lá aqueles traficantes, plantadores de maconha e acabar com aqueles pés de maconha, queimar os pés de maconha, explodir as pistas clandestinas que tem para escoamento daquela produção, né? E nesse posto, né, que nós tínhamos, que virou delegacia de Salgueiro, tinha lá um posto, né, dentro do sertão, e esse colega, né, na rede, né, balançando com a HK aqui no colo, né? A HK é uma metralhadora alemã que a Polícia Federal, nós usamos na Polícia Federal. E aí o colega usando essa HK e logo na entrada daquele posto, né, de polícia ali dentro da caatinga, tinha uma inscrição em madeira, entalhada em madeira, né? E eu vou dizer parte da inscrição. E aí fica no imaginário dos internautas. Eu queria até que mandasse pergunta para saber, para eles adivinharem o que tinha o total da inscrição, que era uma propaganda para o Chevrolet indireta lá. Assim, ó, o que foi, Ana Cristina? Pode falar. A Cristina é a nossa assistente aqui de palco, o Alex é o nosso produtor, né? E tinha uma inscrição muito interessante, né? Dizendo que carro só Chevrolet. Carro só Chevrolet. Né? E essa inscrição fazia uma alusão, né, à mulher nordestina também. Né? Mulher só nordestina. Mulher só nordestina. Mas é isso, Toledo. Mas é isso. Agora tem pesquisa mesmo, de fato, que aponta que a preferência do consumidor brasileiro, o consumidor individual, é Chevrolet. E é interessante entrar nesse debate porque mostra justamente que a fábrica, a GM, não está em crise. Ela vende mais carro individualmente para o consumidor do que Ford e Volkswagen. A inscrição, eu lembrei agora, Toledo, eu estava aqui. A inscrição total, gente, se vê a memória agora aqui, eu falei, como é que eu vou falar isso para o internauta? É assim, água só minerar, carro só Chevrolet, mulher daquilo grande, polícia só federal. Boa. Mas é isso. E nós, inclusive, colocamos no nosso boletim essa pesquisa. Porque como nós vivenciamos já há alguns anos, todo ano crise, que eles dizem que estão em crise, e jogando a crise nas costas dos trabalhadores, nós buscamos informações e mostramos o seguinte: olha, que crise é essa? Quem mais vende carro para o consumidor brasileiro é a GM. Mas como que ela fica em terceiro lugar? Ela perde para a Fiat e Volkswagen, porque a Fiat e Volkswagen vende mais carro para as agências. Vende aqueles lotes enormes para agências que alugam, para frotista, etc. Porque o carro da GM é mais caro. Então, mas ele é mais caro porque é um carro que tem muitos acessórios que deixam o carro, ou o carro da GM lá nos Estados Unidos é tão caro quanto o daqui, ou mais barato porque o daqui é mais equipado? Ao contrário. O carro nos Estados Unidos, no México, no Chile, na Argentina, em relação ao preço do carro no Brasil, os mesmos carros são bem mais baratos. Tem matérias de jornalista que, mesmo desconsiderando o imposto, os carros nesses outros países ainda são
mais baratos do que aqui no Brasil, né, que eles chamam aí o tal lucro Brasil. Eles fazem a propaganda do custo Brasil, que a mão de obra é muito cara, que o imposto é muito caro, mas eles não falam, na verdade, o quanto eles lucram com os automóveis no Brasil. Toledo, é verdade que o nosso Classic, que era aquele carro básico da Chevrolet, isso, um bom carro que o operário gostava de usar e compra até hoje, né, os usados, esse carro Classic, ele ainda é fabricado aqui, Toledo? Não, infelizmente não. Ele foi fabricado aqui em São Caetano até dezembro de 2013. Aqui também fabricava uma outra porcentagem desse carro em São José dos Campos. De dezembro em diante, ele deixou as linhas de produção e foram para a Argentina. A Argentina já produzia também o Classic, mas a GM no Brasil transferiu completamente a produção. E isso resultou em demissão de centenas de companheiros e companheiras. Já de agosto do ano passado até dezembro, nós não temos acesso aos números, mas calculamos que pode ter chegado a 400 trabalhadores que perderam seus postos de trabalho, né? E acreditamos que um dos motivos é a transferência da produção do Classic. Agora, pior ainda, Protógenes, nós, no chão de fábrica, nós escutamos a seguinte Mas conversa. Não houve aí esses carros populares, na época do presidente Lula, essas montadoras foram muito privilegiadas em IPI, ICMS, né? Não era para gerar emprego e renda, não se criou emprego, mais renda, ou seja, inclusive até o presidente Lula dizia o seguinte, que era para que as montadoras produzissem muito carro, que todo brasileiro tinha que ter um carro na garagem, ainda que fosse pobre, tinha que ter um carro na garagem. E de fato, hoje você compra aí, né, é um privilégio de ter carros a R$399, né, a mensalidade. Vezes 60. Vezes 60 meses. Mas quando você joga na matemática, vai pagar o cidadão pagou 2 no mínimo. 2 no mínimo. Que eu acho que é um juro abusivo, né? No que denunciou. O juro bancário extorsivo. Hoje, o juro bancário é extorsivo. Nós não podemos dizer que isso é um roubo, porque isso está na lei. Se está na lei, você não pode dizer que é roubo, mas a relação do que se paga e do que se consome é quase que um roubo. É a mais-valia, né? Aquilo que Marx dizia. E o pior ainda, Protógenes, é que a qualidade do carro brasileiro, ele ainda é inferior ao que é produzido em outros países, e que são mais baratos. Eu fiquei imaginando aqui, quando você relatou aqui os carros que vocês tinham para ação contra as máfias, as gangues e a bandidagem. Contra o crime organizado. Quer dizer, ali poderia dar um piripaque no freio, porque vocês sabem que o recal no Brasil tem aumentado consideravelmente. Isso mostra que a qualidade dos nossos carros, a cada ano que passa, são inferiores, não superiores. Os preços aumentam e a qualidade inferior, pondo em risco as nossas famílias, nossas crianças. E dizer o que dos policiais que precisam de um carro à altura para combater o crime organizado. Tanto é que eu perdi um policial da minha equipe, isso no ano de 2000, o Alessandro veio a óbito em razão de ter uma viatura da Polícia Federal sem condições de uso. E hoje a penúria da Polícia Federal, a crise que está instalada na Polícia Federal, vai muito ainda por conta de compra. Nós não temos compra de equipamento, nós temos compra de equipamento inadequado. Nós temos equipamentos comprados na Polícia Federal que o policial não é nem treinado para usar, e que muitas das vezes o uso daquele equipamento ele não vai atingir a demanda necessária da atividade policial. E nem tampouco nós temos salário digno à altura das responsabilidades do uso desse equipamento. Eu até fiz um pronunciamento na Câmara, Toledo, que os policiais federais não mastigam fuzis, não adianta comprar fuzil novo, nós não comemos fuzil, nós não mastigamos fuzis. Desculpa, nós não mastigamos fuzis. Nem tampouco comemos pneu de carro. E nem tampouco nós moramos na superintendência. Gostaríamos, né, que a superintendência fosse, né, um ambiente agradável, né, isso, paradisíaco, de frente para o mar, que nós saíssemos, deixássemos o nosso carro, nossos filhos numa escola boa, digna, decente,
que tivesse um hospital tipo sírio-libanês para cuidar dos policiais federais, entendeu? Só que nós não temos nada disso. Nós não temos absolutamente nada disso. Tem, inclusive, desconto do imposto de renda na fonte e numa tabela desproporcional aos nossos gastos. Exato, tá? Perfeito. E por falar em salário, Protógeno, o que nós estamos vivenciando hoje na fábrica é algo assim, um processo de reestruturação produtiva, que nós denominamos assim, conceituamos isso como uma reestruturação produtiva que é interminável, eles nunca acabam essa reestruturação, e o alvo sempre é o salário dos trabalhadores. Então, para te dar um exemplo, eu sou um ferramenteiro especializado, já recebo a minha faixa salarial, por ser mais antigo, ainda se mantém um pouco num patamar mais elevado. Mas hoje um ferramenteiro especializado vai ganhar em torno de 60% do que eu ganho no máximo. E os trabalhadores mais antigos, mais sem especialização, os trabalhadores na linha de produção, a todo instante, a todo ano, ela está demitindo companheiros mais antigos com salários mais altos e contratando trabalhadores com salário bem mais abaixo. Qual a faixa, em termos de faixa salarial básica? A grade nova, que nós chamamos. A grade nova hoje, que eles a mais nova, contratando. R$ 7,00 por hora. R$ 7,00 por hora vai dar quanto por mês? Basicamente aí. R$ 1.500 por mês. Olha, gente, R$ 1.500 recebe um operário da GM para fazer um carro que custa R$ 35 mil. Isso. Isso é justo isso? É digno isso? A média do salário da fábrica da GM de São Caetano era um pouco acima das outras, porque imagine a administração, se a GM paga 1.500, a Volkswagen deve pagar um salário mínimo. A administração da GM no Brasil é tudo São Caetano. Então, quando você fala de média salarial, ela é um pouco mais, você tira lá a média 3.000, 3.500, mas é porque você está somando o salário da área administrativa, os salários mais altos, então no bolo dá isso. Mas quando você individualiza o salário dos operários, você vê que o salário mal dá para ter uma vida digna. E pior do que isso, deputado Protógenes, além do salário ele ser insuficiente para ter uma vida digna, dar uma boa educação para os filhos, ter moradia, ter carro, inclusive para poder pagar a própria prestação do carro, o processo produtivo hoje ele é altamente agressivo à saúde dos trabalhadores. Para se ter uma ideia, se entra hoje um jovem de 22 anos para trabalhar no processo de montagem, quando esse jovem tiver 24 anos, 26 anos, ele já apresenta problema nos seus ombros, nos tendões, no braço, túnel do carpo, no punho. Que é a chamada doença do trabalho. E cuja legislação nossa não corresponde à realidade social do trabalhador. Muito fraca, porque na legislação hoje, depois de comprovado que esse trabalhador ou trabalhadora adquiriu doença profissional, e ele recebeu o laudo da espécie 91, por lei, ele tem só 1 ano de estabilidade no emprego. É que nós, nas montadoras, trabalhadores das montadoras, em função das importantes e memoráveis lutas operárias da região do Grande ABC, na década de 80, essa luta culminou com muitas vitórias. Então, nos acordos coletivos das montadoras aqui do ABC, inclusive a GM, reza que se o trabalhador comprovar doença do trabalho e dizer que ele tem sequela, então ele tem estabilidade até a aposentadoria, até seu período de adquirir, inclusive, a aposentadoria, ou seja, 35 anos de trabalho e no mínimo 53 anos de idade. Mas qual é outra situação que se torna a situação desse trabalhador ainda mais grave? É que quando esse trabalhador busca os seus direitos no INSS, que ele vai para o INSS com uma doença tipicamente profissional, que inclusive está catalogada, esses tipos de síndromes, o perito do INSS, em muitos casos, não reconhece esse trabalhador como doença acidentária.
reconhece como doença comum. Como doença do trabalho. Não do trabalho. Não reconhece. O que o Toledo está querendo dizer é o seguinte, gente, que o operário ele tem um tempo de vida útil em determinada situação, em determinada função, né, em determinada atividade laboral, aquela atividade de trabalho. Por exemplo, o aeronauta mesmo, ele tem um tempo de vida útil de 10 anos. Passou desse tempo, já corre em risco a sua própria capacidade de trabalho, ou seja, de pilotar a aeronave, o ouvido dele não vai ser mais o mesmo, a visão dele não vai ser mais a mesma, a percepção dele de aproximação da aeronave não vai ser mais a mesma, não é? Então vai ficando tudo mais difícil por conta do subir e descer das aeronaves, né? Da pressão da camada atmosférica que exerce sobre o próprio organismo. Assim, são os operários da GM, aquele operário que está lá, que solda, que é ferramenteiro, que corta, que opera lá aquelas máquinas de pontos de solda, de ponteadeira, torno automático. Então, embora tenha automatizado, né, toda a questão produtiva, mas não se deu um tipo de proteção ao trabalhador, que está muito, não só na atividade laboral dele, mas também na redução da carga horária de trabalho. Redução do tempo de trabalho mesmo. Por quê? Se esse trabalhador ele ultrapassar, né, determinada carga horária, determinado tempo, ano, ele vai se tornar um ser descartável, como está acontecendo na General Motors. Eu vi lá naquela plenária que nós fizemos no sábado, tinha um companheiro lá que estava com a lesão nos 2 ombros, gente. Nos 2 ombros. A maioria ali tinha lesão, aqui só um que falou. A maioria tinha lesão. A maioria dos 2 ombros, ele falou assim: estou indo embora que eu tenho que fazer uma ressonância magnética, porque daqui a pouco vai começar a doer tudo. Quer dizer, cadê a proteção do trabalhador? Né? Não tem essa proteção do trabalhador. E veja a contradição. É uma legislação desatualizada que a Câmara dos Deputados precisa colocar o dedo nessa ferida e fazer uma recomposição, uma reformulação na lei de acidente de trabalho. E você vê, deputado, a grande contradição que a classe trabalhadora vive hoje. Enquanto nós estamos lutando pela redução da jornada de trabalho, as grandes empresas já é realidade 40 horas semanais. Mas na maioria dos trabalhadores brasileiros, a jornada ainda é 44 horas semanais. Mas as pesquisas apontam que a média de jornada de trabalho do brasileiro chega-se e ultrapassa mais de 50 horas semanais. E pior ainda, quer dizer, nós não conseguimos no Congresso, que já tem emenda... 50 horas semanais, né, Túlio? Do que parece. Aqueles trabalhadores que são carteira assinada. Carteira assinada. Os que não são carteira assinada, não então... tem nem controle. Não tem controle nenhum disso. E hoje o Brasil está lá no chão de fábrica, lá sendo afetado o seu ouvido, sendo afetado o seu olho, o sistema nervoso central do sujeito também fica abalado. A sua capacidade laborativa reduzida era para ele estar em outra função. Ou seja, por exemplo, o Toledo, né, que é ferramenteiro. Então, devido ao nível de ruído no chão de fábrica, as condições insalubres, as condições de trabalho, ele já não é mais aquele operário que produzia, né, e põe em risco até a própria produção. Então, o que a legislação de acidente de trabalho tinha que proteger ao identificar a doença de trabalho no ombro do Toledo, ou no olho do Toledo, no ouvido do Toledo, né, ou até mesmo no olfato dele, de perder um pouco o olfato, né, de sofrer alguma enfermidade pulmonar, que existe muitos trabalhadores do operário do Porto de Santos, né, devido àquele carregamento graneleiro. Então fica aquela nuvem de grãos que polui o ar e causam enfermidades pulmonares, que esses trabalhadores do Porto de Santos, do Porto do Guarujá, também não são atendidos, Toledo. Eles deveriam ser realocados em outro posto de trabalho. O que faz? A máfia dos peritos que existe aqui no estado de São Paulo, em outros estados brasileiros, que nós temos que investigar essa máfia desses peritos, né, que são desonestos, são corruptos, né, e que prejudicam o trabalhor. Eles estão fazendo o interesse de quem? Nós estamos sabendo, Toledo, que tem peritos que vão lá fiscalizar, né, as fábricas, né, e são chamados no RH. Daqui a pouco o laudo já sai pronto do RH. Você só passa lá, come um lanche, né, brinda uma taça de vinho, uma champanhe e vai embora
né, com a sua caixa de charuto para casa. É isso mesmo. Não é isso? Carregando uma malinha. Isso está errado, isso está errado. Tá? Nós vamos acabar com essa mamata desses peritos corruptos. É isso mesmo. Bom, para ir terminando aqui nosso bate-papo, né? Agradecer mais uma vez essa oportunidade. Queremos vir mais vezes no seu programa aqui. Além de elogiar o teu esplêndido trabalho contra a corrupção. A corrupção hoje é uma grande bandeira dos trabalhadores. O combate à corrupção é generalizado, independente da posição política, do nível de compreensão das coisas hoje pelos trabalhadores, mas uma coisa une, é uma força de vontade mútua e coletiva. É o combate à corrupção, que é o dinheiro que sai das nossas famílias, das nossas crianças no Brasil. Estava prestando muita atenção você falando aí das crianças que ficam nos reformatórios, e de fato o povo brasileiro tem que sentir o que você sentiu quando você visitou os olhares tristes dessas crianças. Eu acho que as crianças pertencem ao povo, ao Estado, e o Estado tem a obrigação de cumprir, e a corrupção tira dinheiro, muitos milhões, bilhões de dólares, bilhões de reais que é tirado da educação das nossas crianças. Toledo, 100% dessas crianças para registro, 100% desses delinquentes juvenis ou criminosos juvenis, Alex, tristemente, tem uma origem familiar muito triste, de tragédia, de estupro, de pai assassinado, mãe assassinado, a família toda assassinada, envolvido com narcotráfico, envolvido com outros tipos de crime fabricado por esse sistema corrupto hoje. Né? Eu sempre falo o seguinte, o perigo da sociedade não está o PCC na cadeia, não. Está fora da cadeia. Né? Eu prefiro mais um banqueiro Daniel Dantas desse na cadeia cumprindo 200 anos de cadeia do que o Marcola na cadeia. Qual que é o mais nocivo para a sociedade? Não me consta, não estou aqui defendendo ninguém, não. Eu sou um policial federal. Agora, o juízo social que eu faço desse Estado brasileiro que vivemos, não consta que o PCC opera bilhões de dólares. Consta sim que o banqueiro condenado Daniel Dantas, eu aprendi 1.200.000. Qual é o criminoso desse que a gente aprende, criminoso comum, que pratica no dia a dia, que a polícia vai aprender 1,5 milhão assim, 1.200.000, como nós aprendemos na Polícia Federal? Qual o bandido aí do PCC que pagou 12 milhões de reais de multa? Né? Ou do Comando Vermelho, ou de outra organização criminosa, tanta organização criminosa que eles falam aí, né? Então, qual o bandido do PCC que teve 3 bilhões, mais de 3 bilhões de dólares bloqueados pela justiça brasileira? Então fica aí para vocês o recado, para vocês perguntarem, vamos fazer aí. E a questão dessa tragédia, dessas crianças, dessas pessoas que estão sendo amarradas no poste, né, de uma forma de justiça com a própria mesa, as pessoas batendo palma. Então, o Estado tem que cumprir seu papel, o Estado tem que dar segurança à população. Tem que dar segurança à população. Eu queria dar um número para os internautas, se me permitir. Até setembro de 2013, as montadoras enviaram de lucro para suas matrizes 2,57 bilhões de dólares. Chegou em dezembro com 3 bilhões de dólares. E nós estamos assistindo agora, em 2014, depois que foi anunciado o fim do IPI, do incentivo fiscal para a venda, uma devassa de emprego nas montadoras. Aí fica a pergunta, deputado, qual é o papel do Estado em acompanhar esse lucro, em mostrar, dar publicidade a esse lucro? Por que tanto dinheiro vai para as matrizes e não se é cobrado a parte social, a contrapartida social para os trabalhadores? Nós vivenciamos dentro da fábrica, todo dia, companheiros e companheiras chorando quando são demitidos, ou seu contrato não é renovado, que nós temos hoje um famigerado contrato por tempo de trabalho, que peço aqui publicamente para que Vossa Excelência faça um projeto de lei contrariando. Não, Vossa Excelência, não, você faça um projeto de lei em defesa dos trabalhadores, porque esse contrato por tempo determinado surgiu no período do FHC. E ele FHC, viu, gente? Fernando Henrique Cardoso. Não surgiu
na era do presidente Lula nem da presidenta Dilma. Surgiu no governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. FHC, que rima com THC. Então nós sofremos hoje, e nós perguntamos, com tanto dinheiro, e vocês sabem que o Brasil hoje é o maior atrativo para todas as montadoras mundiais instalarem aqui. E nós perguntamos, os trabalhadores querem saber da resposta. Aonde está esse lucro? Por que esse lucro é remetido para suas matrizes e não são reinvestidos na força de trabalho do povo brasileiro, dos trabalhadores? Por que é reinvestido em máquinas, em prédio, e o ser humano, que é a parte mais importante e principal, está sendo jogado no olho da rua, ou trocados por outros salários, com salários mais baixos. Eu me comprometo, Toledo, de fazer um levantamento da Câmara dos Deputados dos projetos que tem em relação a toda a relação, né, de trabalho de todo trabalhador brasileiro, não só das montadoras, dos metalúrgicos, mas de toda categoria de trabalhadores, para examinar exatamente essa perspectiva de melhores condições de trabalho e da saúde do trabalhador, que é o mais importante. Perfeito. Tratar da saúde do trabalhador, que a saúde está muito ligada à dignidade do trabalhador. Essa dignidade está ligada ao sustento da sua família e também manutenção da sua integridade física, para essa força laboral dar o máximo para a produção do país e para gerar a economia do país. Eu me comprometo de fazer esse levantamento, vou fazer uma audiência pública, viu, diretores da GM, me aguardem, porque eu vou requerer aquela audiência pública que, quando eu fui lá para a porta da GM, vocês me expulsaram de lá. Eu sou deputado federal, vocês recebem dinheiro público de forma direta ou indireta quando receberem isenção de IPI, redução de IPI, redução de ICMS. Então isso é verba pública federal, vocês não podem constranger na porta da fábrica nenhuma autoridade pública, quiçá um deputado federal que está ali em defesa dos trabalhadores da GM. Vocês tinham que me chamar lá dentro para dialogar, para ver e encontrar um ponto comum dessa questão do desemprego, das demissões injustas, dos trabalhadores que estão com doença do trabalho. Vocês não estão dando o mínimo de atenção e as condições de trabalho naquele chão de fábrica. Aguarde que vocês publicamente vão ter que comparecer à Câmara dos Deputados Federal para se explicar juntamente com os trabalhadores. E você, o Toledo, já está convidado a ir na Câmara no dia dessa audiência pública que eu vou requerer. E eu vou terminar de novo em homenagem à Polícia Federal lá de Salgueiro, aos colegas que combatem a erradicação da maconha. Agradecer aos são 900, mais de 1.000 pessoas conectadas. Nós temos mais de 1.000 pessoas conectadas agora, do mundo inteiro. Na inauguração do programa, nós tivemos trabalhadores, Toledo, internautas do Equador, do Chile, da Argentina, tivemos até da Arábia Saudita também. Então, isso para nós, dos Estados Unidos, da Inglaterra, isso para nós é uma felicidade muito grande. Resta saber que esse programa é um programa sério. É um programa sério porque as informações que estão aqui são sérias, nós somos pessoas sérias. Então, Toledo, eu termino em homenagem aos policiais federais, aos EPAs, aos escrivães, papiloscopistas, administrativos, aos agentes de Polícia Federal, aos delegados de Polícia Federal, em homenagem à nossa Delegacia de Polícia Federal lá de Salgueiro. Eu não sei se ainda tem essa placa lá ainda, entalhada na madeira, Alex. Dizia assim: carro só Chevrolet, água só minerar, mulher daquilo grande, polícia só federal. Obrigado. Bem. Valeu, um abraço. Vamos agora chamar aqui, está saindo o nosso Toledo, trabalhador lá, o metalúrgico. Vamos chamar agora Humberto Braz, que veio lá de Ubatuba, esse ambiental. Olá, Magrão. Um abraço. Um abraço ali, o nosso companheiro. Abraço. Humberto Braz, representando, Humberto, que é o presidente Braz da FETAESP. Humberto está representando aqui a FETAESP. Boa noite, Humberto. Boa noite. Você está aqui diante de milhares de internautas, assistindo o nosso segundo programa. Gente, milhares de internautas. Olha, eu estou animado com esse nosso programa, viu, Alex?
É bom a gente acelerar, internauta, em pergunta, porque eu não sei até quando isso vai ficar no ar, não, né? Daqui a pouco vem uma ação do banqueiro condenado Daniel Dantas para tirar, não é isso? Ou esses tucanilhos que tem por aí, entendeu? O Aécio estava tentando tirar. O Aécio tentou tirar um post nosso lá, que fizemos lá uma crítica contra o jornalista que está preso. Nós queremos esse jornalista solto, queremos liberdade de imprensa. Quero falar que nós não aceitamos a pressão que o Aécio Neves vem fazendo à imprensa mineira, principalmente ao nosso jornalista, né, que teve lá uma busca e apreensão na casa do jornalista. Como é que pode isso? Teve interceptação, interceptaram o telefone do jornalista, inclusive interceptaram o meu telefone, porque eu falava com o jornalista a respeito de informar o jornalista sobre a pauta da Câmara. A imprensa brasileira tem que acompanhar o que os deputados estão fazendo, o que os senadores estão fazendo. É mais de um jornalista ligar para o deputado, para o político, e dizer, não vou atender porque é jornalista. Que não atender, tem que atender, rapaz. Você é um homem público, você é político, você é o representante do povo, então qualquer um no vértice do aparato estatal, seja juiz, desembargador, ministro do Supremo, ministro do STJ, tem que atender o jornalista sim. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, informado a população sim. Nós não podemos viver nesse estado de coisa não é? Então, tá lá o nosso jornalista, carinhosamente apelidado de Pica-Pau, que prêmio ESSO de jornalista, né? Prêmio ESSO de jornalista. Então, teve a casa invadida, o telefone interceptado, um absurdo. Um absurdo. O Elísio, jornalista Elísio, meu amigo, um grande abraço aí para você, somos solidários. Vou requerer uma audiência pública também, Elísio, que os tucanos, a polícia tucana, ou a justiça tucana, ou o Ministério Público tucano, porque fazer isso é utilizar a questão partidária dentro da justiça brasileira. Tem que ter uma isenção máxima para isso. Não se pode fazer isso. E foram fazer com pessoas honestas, com pessoas que trabalham, com jornalistas, Alex. Você que é jornalista deve ficar apavorado, né? Não, que democracias são essas, né? Eu já fui preso há 40 anos. Você foi preso há 40 anos? Nada surpreende. Agora, prisão em plena democracia, isso é absurdo, né? Absurdo, né? Quando apresenta Dilma, presidente se permitia isso, não pode. Cadê esse ministro? Ministro Eduardo Cardoso, meu amigo, você é ministro da Justiça, rapaz. Ou é ministro da Injustiça? Me parece que você é ministro da injustiça, porque você está levando a penúria à Polícia Federal, ao sistema de segurança pública do país, você não está dando atenção à questão do jornalista Elísio Cardoso, que está lá, que teve a casa invadida, teve o telefone interceptado, aquele jornalista que está preso lá do Novo Jornal, a questão da federalização dos crimes praticados na Lagoa Justa Causa, no Lago Justa Causa, lembra, Alex? Lago Justa Causa, gente, para quem não conhece, é um lago que existe na fazenda do banqueiro corrupto condenado Daniel Dantas, lá em São Félix do Xingu, que matou vários operários que foram reclamar os seus direitos trabalhistas, os agricultores, os lavradores, os trabalhadores do campo, ao reclamar, são executados barbaramente dentro da fazenda, arrancadas suas mãos, a sua cabeça, os seus pés, abre-se a barriga, tira suas vísceras, coloca pedra dentro e joga dentro do lago, um lago imenso chamado Justa Causa. E todo mundo de São Félix do Xingu sabe desse lago. Né? O Weberson, o Elbert, que foi a última vítima, uma das vítimas conhecidas, uma das vítimas conhecidas do lago Justa Causa. E existe uma comissão externa da Câmara dos Deputados investigando isso, e eu sou o relator dessa comissão. Estou investigando. Vocês logo vão saber o resultado. Tá bom? Mas, Humberto, você está aqui representando a Federação da Agricultura Familiar, do Estado de São Paulo. FETAESP, um abraço para o meu grande amigo Braço, se bem que ele já deve estar dormindo a uma hora dessa, porque agricultor dorme cedo, tem que acordar cedo. É verdade, e como o morcegão não dorme, nós também não dormimos, então... eu, infelizmente, eu não tenho dormido, né, Alex, desde 2008, mas tudo bem. Mas sim, Humberto, nós tivemos esse final de semana, Humberto,
um encontro muito interessante. Foi no final de semana, foi na sexta-feira, aliás. Em Bauru. Na sexta-feira tivemos na cidade de Bauru. Um grande abraço ao povo de Bauru aí que está nos assistindo, aos pequenos agricultores da FETAESP, aos sindicalistas, né, que representam os trabalhadores do campo, também estava lá presente, vários presidentes de sindicatos, ao Jair, o Jair, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Pilar do Sul, que eu tive ontem em Pilar do Sul, que está tendo uma festa maravilhosa, festa da uva, Alex. A melhor uva do Brasil não está no Rio Grande do Sul, com todo respeito ao povo gaúcho, que é um povo que eu amo de paixão. O meu abraço aí ao Robertinho, do PSOL, a Luciana Genro, que é uma tremenda cidadã política, deputada federal de primeira hora, e esperamos, Luciana, que você volte à cena política em grande estilo, tá, Luciana? Então, um grande beijo para você, o Robertinho, mas infelizmente, Luciana, Robertinho, eu tenho que dizer a você que o melhor uva não está aí no Rio Grande do Sul, está na nossa cidade de Pilar do Sul, que fica 1h30 aqui da cidade de São Paulo, ali próximo a Piedade, depois de Sorocaba, colada a São Miguel Arcanjo. Tem alguém de São Miguel Arcanjo aí, gente? Tem alguém de Pilar do Sul? Se tiver, mande pergunta para nós, porque ontem eu estava aí, viu? Estava na região aí, degustando as uvas de Pilar do Sul, com a prefeita Janete, com seu esposo Maurício, e uma festa belíssima, uma festa cultural belíssima. Mas sim, então, lá eu encontrava o Jair, que é o presidente do sindicato, que ficou lá na festa comigo. Né? Eu já tinha ido no ano passado, ele tinha tido ciência, tanto é que ele falou lá no evento, e eu falei, Jair, me espere lá na festa desse ano, que eu já está na minha agenda para ir lá. Tá bom? Ótimo. Mas discutimos uma pauta importante, não é? Sim, várias pautas. A importância de que nós estamos querendo aqui, Humberto, é que você nos explique para o telespectador o que representa a agricultura familiar na subsistência própria da própria família e na subsistência também em grande escala da própria população. Eu tomei conhecimento, né, logo no início do ano, que a Organização das Nações Unidas escolheu esse ano de 2014 para ser o ano internacional da agricultura familiar. Então, é um grande desafio, e o Brasil tem uma proposta de projeto, um dos projetos mais importantes no mundo em termos de agricultura familiar. Sim. Gostaria que você explicasse um pouco para nós essa tua experiência. Primeiro vamos começar com a sequência dos anos que a ONU vem determinando como Ano Internacional 2010, Ano Internacional da Floresta, 2011, Ano Internacional da Biodiversidade, 2012, Cooperativismo, 2013 das Águas, 2014 da Agricultura Familiar. Ou seja, a ONU vem deixando claro para todo mundo que nós temos questões muito importantes relacionadas a todos esses temas. A água, a gente sabe, estamos vivendo agora aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado inteiro, a questão da falta de água. Isso está diretamente relacionado à agricultura, especialmente a familiar. Né? Faz um cafezinho para nós aí. Aqui é improviso assim, viu? O internauta é o melhor jeito. Não é aquele formato de televisão, que olha, agora os comerciais. É muito chato. Ó, vem o comercial, plim plim. Aqui não tem plim plim não, aqui tem porrada. Nem temos William Bonner aqui para... Aqui tem porrada em coisa errada, na corrupção, pancada nele. Não tem cápsula. Acabou o café, viu, gente? Aceitamos doação de café para cá, viu? Tá. Acelera a conversa, isso. Vamos acelerar a conversa. Ana Cristina, tem de coador aí? Não tem nada. Faz um café aí. Não tem, ó, gente, tá faltando água aqui. No nosso escritório. Não tem pó, Alex. Mas você, Alex, porque jornalista é muito. Olha lá, o pó lá. Vai cá, Ana Cristina. Gente, não precisa trazer mais pó, não, que tem pó aqui, viu? Vê lá de casa. Minha mulher tá falando que trouxe de cá. Vem cá.
Vem cá, olha aqui, ó. Agricultura familiar. Agricultura familiar. Isso aqui vem de lá, gente, ó. Olha, é pó de café, né? Café. Não é aquele pó lá do helicóptero, não, viu, gente? Viu? Peraí. Deixa eu mostrar aqui, porque olha aqui. É café mesmo, aqui, ó. É café, viu, gente? É café. Tá? Não é. Não é o pó, esse é o pó do café, não é o pó do helicóptero. Pronto, toma aqui, Ana Cristina. Vamos lá. Mas vamos lá, então. A agricultura familiar ela é importante em vários sentidos. Primeiro, quem produz o alimento que vem à nossa mesa, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. É a agricultura familiar. O agronegócio, ele trata da plantação de soja, dos grãos de uma forma geral, mas o alimento que vem à nossa mesa, frutas, verduras, mesmo o leite aqui no Brasil, se for pegar 70% do leite é agricultura familiar, não é dos grandes produtores. Mas eu vejo a agricultura familiar hoje com uma importância muito maior quando a gente considera os grandes desafios do século XXI, que são quais? Eliminação da pobreza e mudanças climáticas. Tanto num caso quanto no outro, a agricultura familiar ela tem uma importância vital. E nesse sentido que a gente então está propondo ao governo esse projeto que você tem nos apoiado, que nos levou outro dia até o Roberto Rodrigues, o nosso ex-ministro, que é um líder muito querido pela agricultura de uma forma geral, tanto dos grandes quanto dos muito pequenos. carinho, lá na Fundação Nos recebeu Getúlio com muito Vargas. carinho, colocou a FGV Sim. à disposição do projeto, de fazer o plano de gestão. E Sim. então, nós tivemos lá na FGV, temos agora alguns passos a mais para dar. Mas a nossa proposta é o quê? Plantar floresta, não só para questão ambiental, mas para a questão econômica, Protógenes. Porque a floresta ela serve a quase todas as indústrias. Siderurgia, indústria química, fármacos, cosméticos, celulose, alimento, novelaria, construção. Quase não tem indústria que não possa ser alimentada pela floresta, né? Então o que nós estamos propondo? Que essa floresta seja plantada para depois, através do manejo florestal, se tornar mais um vetor econômico para o agricultor, para ele poder subir, melhorar a vida dele, para poder proteger as nossas águas, para poder sequestrar carbono da atmosfera e ajudar a equilibrar o clima no planeta. Então ele tem toda essa importância, ele não só produz o nosso alimento, como hoje ele tem uma posição estratégica nessa questão ambiental, né? Eu até acho engraçado que você vive me chamando de ambientalista. Ambientalista virou quase que um palavrão, ainda mais dentro da agricultura, porque o ambientalismo, olha, eu passei 2 anos lá no Congresso negociando as prerrogativas do projeto lá dentro do Código Florestal. E o que eu ficava impressionado é que lá houve uma discussão como se o rural e o ambiental fossem coisas diferentes, ignorando que rural e ambiental ocupam o mesmo espaço. Os dois estão na área rural, né? Por quê? Ah, entendi. Tá bom. Você está com pressa? Não, é o seguinte, que ela tá me dizendo assim, ó. Aqui, gente, nosso produtor está dizendo o seguinte, ó. Envie Nós estamos pagando por isso? perguntas em seu vídeo, tá bom? Pronto. Vai lá, pode continuar. Então é isso. Basicamente, nós vemos uma grande oportunidade de casar ou melhor, de readequar esse posicionamento de conflito, colocando o rural e o ambiental como coisas opostas. Não! Justamente não! É o pequeno produtor que pode recuperar a floresta. Olha, a floresta é o seguinte, do jeito que ela está colocada hoje, onde a floresta é um impeditivo para a economia do agricultor, ela está fadada a não, no mínimo não vão recuperar.
Primeiro porque custa dinheiro. E o cara está lá fazendo força para conseguir força pagar a pra conseguir janta pagar dele. lá. Imagina se ele vai fazer um reflorestamento. Só na agricultura familiar, fala assim, 30 milhões de hectares. Isso é uma operação de guerra, Protóis. Florestar com biodiversidade, 30 milhões de hectares, é operação de guerra. Quanto você acha que, Humberto, que custo que seria desse investimento? A nossa avaliação, porque nós temos todo um sistema que privilegia, por exemplo, nós não falamos em viveiros enormes, localizado aqui, ó. Não, cada propriedade é um viveiro. Você acha que... Depois tem troca de sementes, etc. Eu vou te dar os números. Então, os números assim gerais do projeto para você entender. Nós temos 30 milhões de hectares de floresta para plantar. Isso é subavaliado no mercado de crédito de carbono, nós estaríamos falando em 180 bilhões de dólares. Tá? Depois, se quiser, eu explico como que a conta que faz mais ou menos dos créditos. Então, os 17 bilhões que eu achei aqui na operação já podia ajudar bastante. Com o banqueiro, bandido, condenado Daniel Danta, né? 3 bilhões já bloqueado, daria já para ajudar a agricultura. Mas olha, esse dinheiro, primeiro que já existe, segundo que ele já é investido, só que é mal investido. Por quê? Porque a Petrobras pega e ela tem que fazer uma comunicação para os seus investidores de responsável ambientalmente. Então ela gasta, você pega, por exemplo, eu não sei quanto que ela está gastando por ano hoje, mas até por conta do pré-sal, é coisa de bilhão. Você pega várias outras grandes empresas que gastam um montante próximo a isso. O que está faltando? Um projeto nacional. Se eu ficar gastando aqui num projetinho aqui que não vira nada, gasta num outro projetinho ali que não vira nada. Então está faltando isso. O governo brasileiro, o que nós estamos propondo? Uma PPP. Né? Por quê? Porque a gente quer ter o expertise empresarial nesse trabalho. O projeto ele trabalha, o raciocínio dele é o seguinte, levar o máximo de expertise do Brasil para onde há a maior carência do Brasil. E quando você está resolvendo o problema da agricultura familiar, Protóis, você está resolvendo dois problemas. Ó, eu já tenho a pergunta aqui, vamos parar, porque lá. A preferência é do internauta, de vocês que estão nos assistindo. Tá aqui, ó, as perguntas aqui, gente. Eu imprimo, tá? E já... E é bom fazer pergunta também por telefone. Se vocês quiserem fazer por telefone, também é interessante, né? O Alex está falando assim, não, que Alex? Tem que fazer pergunta em qualquer lugar. Mandar por filmezinho tá aqui, também, que é a agricultura familiar tem um grande potencial em nosso país. Você concorda? Sim, mas sem dúvida. Você então, pega, responde um minuto aí. Você pega, por exemplo, o café lá no Espírito Santo. Né? Um programa de irrigação e de manejo da plantação de café multiplica por 7 a produção. Né? A renda do agricultor aumenta muito, não só pela questão de você aumentar a produtividade dele, mas verticalizar a produção. É importantíssimo que nós tenhamos centrais de beneficiamentos, agroindústria, para agregar valor, um raciocínio de produção e consumo local. Entendeu? Porque aí, hoje o alimento ele vai e volta. Entendeu, João Batista? Essa importância. O João Batista, Humberto, é aluno da Unip, essa universidade aqui de São Paulo, que quem coordena o grupo Unip é o professor de Gênio, esse grande educador. Que é fã seu aqui, tive o privilégio de assistir uma palestra sua na Unip e me tornei fã. Sucesso. Falei sobre a Operação Satyagraha, combate à corrupção. Preciso voltar na Unip, professor de Gênio. Precisamos de novo voltar na Unip. Está aqui, o João Batista continua. Parabéns, deputado. Poucos políticos têm esse engajamento para levar a verdade ao povo brasileiro. Não sou eu que falei não, viu, gente? Aqui, aqui, ó, João Batista, aqui. Pronto, dá para vocês. Aí. Obrigado, João Batista. Deixa eu só emendar mais uma coisa aqui, Protóis. Você pega a agricultura é tão importante para o Brasil. Chegou o cafezinho. Quer um cafezinho? Eu quero um cafezinho também. Cafezinho aqui para o nosso... A agricultura é tão importante hoje para o Brasil. Se você for pegar os últimos... Obrigado, Alex. Se você for pegar os últimos 12 anos, qual o único setor da economia que foi superavitário nesses 12 anos? Foi só o da agricultura. Quando a gente fala, o Brasil tem 400 bilhões em caixa, você vai buscar lá, é quase que integralmente a da agricultura. Então hoje é fundamental a gente ter
Aonde, eu acho até engraçado, porque nós ficamos falando, porque a indústria, porque se não fomentar a indústria, se não fomentar... Não, a vocação do Brasil é agrícola mesmo. Claro que nós temos que fomentar a indústria, a tecnologia, etc. e tal. Mas se você for pegar o próprio Estados Unidos, vai ver onde que ele ficou rico. Por que os Estados Unidos é tão preocupado em não deixar o Brasil produzir? Por que eles falam produção aqui, hortoflorestal lá? Por que 61% do território nacional são área de preservação? É um Brasil que se escreve com Z e não com S. Por que nesse 61% não está havendo manejo florestal? Protógenes, floresta que você tira a gente, vira lugar de ladrão de floresta. Ladrão de floresta. Ladrão de Quando madeira. você entra numa propriedade da ladrão de agricultor... biodiversidade. Exato. Você entra na propriedade de um agricultor, lá você vai encontrar... Vamos falar de Ubatuba, por exemplo, que é a minha cidade. Você só encontra palmito jussara dentro das propriedades onde tem um zelador, que é o agricultor. O que é o palmito jussara? O palmito jussara é uma espécie de palmito que hoje está até proibida a comercialização, porque ele é uma base alimentar de todos os animais numa determinada época do ano, praticamente é o único alimento que tem na floresta para costa dos animais. E como ele tem um sabor muito bom, Pratóis, ele foi quase que extinto da floresta. E é muito grave isso, porque você fica durante alguns meses que a gente vê os passarinhos morrendo de fome, mesmo mamíferos menores, etc., a falta de comida que tem, né, por conta desse extermínio do palmiteiro jussara. Que, aliás, produz uma outra coisa que nós levamos para o agricultor. Antigamente, o palmito entendia-se que o valor dele estava no palmito em si. Do palmiteiro, o valor estava no palmito em si. A palmeira jussara é uma palmeira que o palmito só fica, vamos dizer, ele está maduro a partir dos 7 anos de idade. Né? Então é uma árvore assim, de um crescimento muito lento, para depois você tirar um palmito que vai valer lá, sei lá, R$2. No entanto, ele dá 12 quilos de semente por ano, que você deixa 4 lá para os pássaros, etc. e tal, que isso faz parte do manejo técnico, sim, e 8 você transforma em suco. Você tem R$60 por ano em cada pé de jussara. Olha só o valor agregado. Todo ano você tem. O agricultor vai preservar porque ele vai ganhar de novo no ano seguinte. Percebeu, Alex? Então, Humberto, já estamos chegando ao nosso final. Não significa que você vai embora definitivamente. Mas Humberto vai retornar. Nós vamos ter uma pauta permanente aqui da agricultura familiar. Até em respeito ao trabalho desses trabalhadores do campo, dos pequenos agricultores, e por ser o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Então, a programação aqui da nossa TV Protógenes, em homenagem ao que a ONU está fazendo, e a tua própria aliança com a responsabilidade, né? Com que a FETAESP, aqui no estado de São Paulo, está desenvolvendo no sistema CONTAG, tá? Desde treinamento, investimento, mecanização do campo, aumento, até um pleito que eles têm de aumentar a gleba, não é isso? Os módulos, porque, para quem não sabe, aqui, quem está nos assistindo, é considerada agricultura familiar até 2 módulos. Passou de 2 módulos, não é mais agricultura familiar. Isso. E é muito pequeno, 2 módulos significa aí 2 hectares. Não, cada lugar, cada lugar tem um tamanho. Piorou. Aí é uma bagunça generalizada. Então, existem várias demandas e nós, ao longo do ano, até dezembro, até 31 de dezembro, nós vamos falar sobre agricultura familiar, aqui trazendo Humberto, trazendo o Braz, que é o presidente da FETAESP, Humberto aqui, que é o representante da FETAESP, para explicar um pouco do Reflorestar Brasil, que Florestar Brasil, que é importante. De floresta mesmo. E falar um pouco também da proteção aos animais. Sim, né? Vem tudo junto. O próximo convite eu vou estar aqui tentando trazer, como eu trouxe o Azenha, buscar aqui que o nosso Paulo Henrique Amorim venha aqui, o Mino Carta venha aqui
para dialogar conosco. Mino Carto. O Mino. E, ô É um Mino, vinho bom. Mino, não, Mino gosta de cervejinha. Então, Mino, a sua cerveja já está reservada aqui para aquele nosso, para reeditarmos aquele debate nosso na Escola de Propaganda e Marketing aqui do Estado de São Paulo. Tá bom? E eu quero E trazer aproveitar. também os colegas mesmo do Ministério Público, da magistratura, nós vamos convidar aqui possivelmente o doutor Fausto de Santos, o doutor Rodrigo Legante, Silvio Marques, né? Figuras ilustres do Brasil. E que me ajudou a investigar no caso Paulo Maluf, trazer o Roberto Porto e também o Zé Reinaldo Carneiro, foram os dois promotores de justiça do Estado de São Paulo atuarem comigo na máfia do apito. E trazer os colegas, tanto da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal, a participar conosco aqui, Perfeito. falando sobre a reestruturação da Polícia Federal, reestruturação do sistema de segurança pública no país, que está um fracasso. Obrigado, até domingo. Peraí que eu vou fazer um convite, só mais um minuto aqui, um convite. Ele quer fazer um convite, viu? Sem ser essa semana, na outra semana, de nós irmos a Brasília, lá na CONTAG, vai estar acompanhada do Brasil inteiro, os representantes das federações. Alô, do Brasil companheiros da inteiro. CONTAG e da Já estou Confederação dos agitando para Trabalhadores. darem lá os seus 15 minutos de... Estaremos lá, tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado aos internautas, obrigado pelas perguntas aí. Muito obrigado. Parabéns para vocês, hein? Uma salva de palmas, vocês tiveram a paciência de nos ouvir aqui. É verdade, a palma deve ser para o telespectador que tem paciência. Para a gravação aqui, Ana Cristina. Primeiro para a transmissão, depois